Salve nação, saudações, temos aqui um corte da equipe F da ESPN Brasil falando do Flamengo que enfrenta o Bahia neste sábado, jogo válido pela 8ª rodada do Brasileirão. Se você gosta do vídeo dos cortes desse programa em específico, deixa aquele like para fortalecer, para ajudar o nosso corte, se inscreva aqui se você é rubro-negro, seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Falou? Tamo juntos! Vamos reproduzir aqui um corte da ESPN Brasil, link na descrição como créditos, canal ESPN Brasil. Vamos lá pro vídeo, galera. Simbora. Com este maravilhoso equipe F, mandar um beijo, um abraço, sabe pra quem? Quem está nos assistindo? Quem? A Paquita da Nação. A Dani Boaventura! Eu sou fã dela, cara. É da Flamengo TV, né? Essa aí tá assistindo a gente. Paquita da Nação tá acompanhando a gente. Respostinha aqui. Também. Respostinha sempre também, de olho. Respostinha é danada. A Paquita da Nação tá curiosa com esse último bloco aqui. Porque nesse último bloco... É o último bloco mesmo, né, Fabrício? Depois é passar direto, né? O nosso último bloco aqui é um longo último bloco, graças a Deus que o papo tá bom. Que ela falou, bom, esse bloco agora tem o... Incomparável! Contra o... E temos também o Imbatível! Tem isso? Tem isso, meu senhor, tem isso. Mas o imbatível é fora de casa, porque em casa ele perdeu pro Bahia. Calma, meu rei, mas o incomparável, ele jogou 2 jogos com o Córdoba, o possante Córdoba. Mas não vai jogar fora, Pascoal, vai jogar em Barueri. Não, Barueri é mando do Palmeiras. Não, mas vai jogar fora, pela presidente do Palmeiras. O mando de jogo é do Palmeiras. Mas o estádio é da Leila, não é do Palmeiras. E o São Paulo, de maneira usual, dá problema pro Palmeiras. Consegue marcar bem o time do Palmeiras. É um jogo para mim, taco a taco também. Agora, no Flamengo, tem uma coisa aqui, Pascoalzito, eu estava ali na redação agora há pouco. Veio um companheiro nosso. Essa redação. Falou assim, William, falar uma coisa pra você. Tô insatisfeito com o Felipe Luiz. Eu falei, pô, mas calma aí. Mas calma. Não, sabe como é que é? Que loucura. A coisa não tá dando muito certo. O Felipe Luiz... Se ganhar na próxima rodada, já muda de ideia, né, cara? Que loucura, velho. Futebol não é assim, cara. Futebol é estudado, jogam 2 times. Não é assim também, vai ganhar tudo toda hora, né? Da Libertadores, olha, é um show de ver, o time é ruim. Né? Eu falei, não, o time não é ruim, o Felipe Luiz não é ruim, não, mas na Libertadores e tal. E aí eu falei assim, mas faz o quê, rapaz? Ele falou assim, não, olha, eu tava vendo aqui, Jorge Jesus tá livre no mercado. Eu falei, mas que isso? Mas que Essa é uma sombra que todo treinador do Flamengo Mas convive. ele já vai viver com esta sombra também? Que o Jorge Jesus está no Rio também? Não, aí eu já não tenho essa informação. Eu não tenho essa informação. Sei que uma vez, quando estavam urubuzando o Paulo Souza, ele pintou aí no Rio, foi no carnaval e tal, papapá, eu senti o clima e depois foi embora. Agora, mas já é pressão, Felipe Luiz? É isso aí? Já é esse clima todo? Você vai me desculpar, mas eu não sei se tem... perder um jogo, esse é um elenco incomparável, né? Como é o do Flamengo. Mas o jogo do incomparável não está fluindo ainda. Na Libertadores. Especialmente na Libertadores. Precisa ter... o Cebolinha que está fazendo esse gol, ele está machucado. Machucou de novo. Entendeu? Vive machucando também. Tem esse problema. Aliás, já são muitas as contusões. Parece que já está de saída. Estou lendo aí, eu li nas redes sociais, nos jornais, que o Flamengo vai contratar. E para contratar precisa abrir espaços no elenco. Michael e Cebolinha são os grandes candidatos. Porque o Cebolinha recentemente deu uma entrevista dizendo do Grêmio, que queria voltar para o Grêmio. E o Michael, no começo do ano, estou vendendo o peixe que eu comprei nas informações aí. Que não está se sentindo bem. Rapaz, mas olha, tem um lugarzinho que também tem praia ali que tá precisando bastante, viu? Só descer a serra aqui, ele, bacana, pô, vai ajudar. Aceita os dois. Aceita os dois, porque a gente já tá chorando bastante. Traz a cebola aí, que de chorar a gente já tá acostumado. Eu acho que os dois têm um mercado muito farto no futebol brasileiro, se esse for o caso, né? O Cebolinha é jogador com nível de seleção brasileira. E o Robozinho pode jogar em muitas equipes do futebol brasileiro. Eu acho que pode ser contratado pelos outros 19. Né? Tanto um quanto o outro. Eles têm mercado no futebol brasileiro.
Agora, o time está pressionado a dar uma resposta? Eu acho que sim. Mas é contra o Bahia ou é na quinta que vem? Não, eu acho que já contra o Bahia, precisa dar uma resposta. Eu não sei, assim, houve, na minha modesta opinião, e na modesta opinião do Zinho, um equívoco na montagem para esse jogo contra o time argentino, lá em o Central Córdoba. De novo. Por quê? Porque o time foi jogar completinho contra o Cruzeiro, jogou completinho a partida anterior, e chegou para jogar completo também contra o Central Córdoba. Mas a partida anterior não foi pela Copa do Brasil? Aí não jogou completinho, não. Aí contra o Botafogo da Paraíba não jogou ninguém. Não, no Campeonato Brasileiro. Tá. Jogos do Campeonato Brasileiro. Mas aí foi uma semana antes. Aí, como a imaginação foi o seguinte, o time vai ficar 2 semanas só treinando e não vai jogar. Então vamos botar para jogar. Assim, para mim teve erro aí. Dava para mesclar. Dava para mesclar para chegar com o time completinho, para não ter o Arrascaeta com peso na perna, o Gerson não jogar bem, né? O Eric Pulgar, que dá aula de volante todo jogo, não conseguiu desempenhar o mesmo futebol, para ter dificuldade, os dois zagueiros com dificuldade, Léo Pereira. Então ali, entendeu? São 2 pênaltis seguidos do Léo Pereira, não é comum. Um jogador que tem nível de seleção brasileira. Ele não está bem mesmo. Não é comum. Então, não sabe que o lateral esquerdo... Tem tanto lateral esquerdo no Flamengo que dá para escolher quem vai jogar. O Wesley não foi bem, o lateral direito... Eu estou falando tantos jogadores que não foram bem, como o Bruno Henrique não foi bem. Ninguém foi bem. Só o Rossi. Não está vindo bem. Não, Só o Rossi foi bem, cara. E o golaço do Arrascaeta, né? O resto... Não está jogando bem. Tem os problemas que ele precisa resolver, os problemas que estão agora aparecendo, estão fluindo e vai parar no Justiça Desportiva, como vai parar na Justiça Comum. Então precisa ver como é que a cabeça dele está funcionando nesses 2 casos. A gente viu o Paquetá tomar um cartão amarelo, que foi um lance de jogo, né? Desabou chorando, porque é a pressão que fica em cima do cidadão, porque tem um cidadão atrás do jogador de futebol. Né? Tem um cidadão, tem um ser humano atrás do jogador de futebol. E isso tem que ser analisado. O Felipe Luiz não é para trocar o treinador. Eu também acho. Puxa vida. Eu estava falando do Roger, eu falo do Felipe. Mas não tem ninguém em essa consciência que acha. Tem. Tem torcedor maluco aí que acha que tem que tirar o Felipe Luiz já. Daí, se ganhar do Bahia, o cara vem elogiar, né? Não tem uma convicção. Bando de malucos. Porque o Respostinha já não tá gostando, não, meu senhor. Não é? O Respostinha, isso. Conselheiro Miranda também. Tem uns caras que não... Quem cogita a possibilidade de o Flamengo trocar de técnico agora não está em sã consciência. Não, em sã consciência. Até porque tá tem o Mundial daqui a pouco, Zupac. Mas não é essa consciência. O Jorge Jesus pinga no mercado, os caras já acham que é automática. E eu acho isso tão insano, porque quem garante que o Jorge Jesus vai chegar... E vai repetir. É mágica. Peraí, só colocar o... Se fosse assim, cara, pagava até mais pro Jorge Jesus e tal, dobrava... O William, aqui, pum, é certeza. William, gente, o Zé vamos deixar o Felipe Luiz trabalhar, O Zé pensa de uma maneira diferente a respeito disso aí. Que é a questão da prioridade dada pelo presidente. Sim. Eu não sei se é o brasileiro. Não, mas eu acho que errou no planejamento em relação à sequência de partidas, porque se eles colocam, eu acho que, por exemplo, na minha opinião, se ele tivesse colocado o time titular para jogar contra o Central Córdoba no Maracanã, provavelmente o Flamengo teria feito um resultado melhor. Provavelmente teria feito um resultado melhor. Aí, daquele jogo em diante, você administraria da melhor forma a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Se você tem uma condição melhor na Libertadores, aí você coloca o Campeonato Brasileiro e jogaria esse jogo contra o Central Córdoba com maior tranquilidade, com administração de elenco, coloca um time mais, vamos dizer assim, reserva, o cara que não está acostumado, não tem aquela sequência de jogos. Mas você não pode, em pleno Maracanã, tirar os seus principais jogadores para jogar numa partida de Libertadores. Eu acho. Pagando caro aquele jogo, tá? Tá pagando a pressão toda. E sabe o que aconteceu? Tirou os jogadores daquela partida e agora teve que colocar os jogadores titulares de novo. Teve que colocar na quarta contra o Cruzeiro, teve que jogar dessa forma também. Por quê? Porque sabia que se tivesse uma situação ruim ou adversa, vamos dizer assim, da forma como se esperava, ia ter problemas. E aí, mas chegou a hora de dar uma poupada. Tá até pergunta ali no GC. É contra o Bahia, porque o Bahia também deve estar com problemas de escalação e tal. O Flamengo precisa de 2 resultados, 2 vitórias em casa. E também assim... E o jogo é só na quinta, hein? Vamos falar que esse jogo é no sábado, agora sábado e o outro é só quinta. E assim, tem um tempo bom. Força máxima nos dois. Sem viagem.
Qual é a vantagem de se investir milhões de reais, quase R$1 bilhão ao longo dos anos, em 2 times, se você não puder mexer? Para ficar olhando para o banco e ver quanto jogador bonito, quanto jogador bom no banco, é para poder mexer e não ter tanto impacto na formação. Então, se você tem um time, um elenco farto, incomparável, como diz o Pascoal, que o Flamengo tem, e você não pode trocar 3 ou 4 com o jogo de Campeonato Brasileiro, sendo que você tem na semana que vem um jogo decisivo, não vale a pena ter 20 jogadores bons. Tenha lá 11, 12, 13 e tá bom demais. Economiza o dinheiro. Então, o Flamengo tem elenco para mexer. O Bahia vai vir mexido, porque o Bahia precisa mexer. Okay, Zupa, tem alguém que substitui o Gerson? Que faça a função com a mesma função, a mesma qualidade. O Gerson é um craque. Então, nem o Arrascaeta. Não tem. A Arrascaeta tem? O Palmeiras não tem por lugar desse. Ninguém tem. Sim, não, mas o time do Palmeiras é mais... Não tem Arrascaeta, não tem Pedro. Sim, mas o time do Palmeiras é mais independente do que o time do Flamengo. Existe essa diferença entre Flamengo e Palmeiras. Você acha que a Arrascaeta e Gerson são insubstituíveis? São insubstituíveis pela qualidade que tem. Por mais que o Flamengo tenha um ótimo elenco, se você tirar o Arrascaeta e improvisar e colocar um jogador ali que tem uma boa qualidade, porque o Flamengo tem bons jogadores, ele não vai fazer o que o Arrascaeta faz. Mas hoje, quando o Gerson não consegue desempenhar um bom papel, o time do Flamengo sente. Então, assim, é o que eu falo, eu tiro aqui... Não, a seleção brasileira sente quando ele não joga. Eu tiro os principais jogadores. Quem não jogou? Não jogou o Gerson? Sim. Contra o... Córdoba, o Wesley e o Pulgar. Se eu não me engano, tinha mais um, acho que era o Pulgar. Pulgar. Você tem os 3 jogadores que naquele instante eram os melhores jogadores. O Pulgar arrebentando. O Wesley não precisa falar. Sim. Né? E o Gerson também. Num jogo contra o Central Córdoba, respeitando o Central Córdoba, no Maracanã, onde todo mundo estava esperando um jogo, hoje o Flamengo ganha. Você carimba, porque ali você faz um bom resultado, você tem 6 pontos. Era o segundo jogo, se eu não me engano. O segundo jogo, era pra Tati era jogando mal. Sim, você tem 6 pontos. Pô, depois o que acontece? Eu tenho 6 pontos dentro de cada, o Tati era fraco. Entendeu? Tranquilo. Aí eu tenho a possibilidade de administrar na Libertadores, porque eu tenho um bom resultado na Libertadores, e o brasileiro fica muito mais fácil, porque o BAP já externou. A prioridade é o brasileiro. Mas tá assim, se a prioridade é o brasileiro, tá me lembrando até o Ricardo aqui. Aliás, o Ricardo me lembra também que o De La Cruz não vai jogar esse jogo, tá fora, né? Tem essa questão também para resolver. E me lembra assim, se o Palmeiras ganhar, ele pode abrir 5 pontos do Flamengo. O Flamengo perdeu o jogo de mal e tal, colocar reservas. Se o brasileiro é uma prioridade, ele não pode desgarrar. As coisas inverteram nesse momento. Assim, o brasileiro é prioridade, ok. Mas dada a situação da Libertadores, a prioridade de agora tem que ser a Libertadores. Eu imagino que seja, na cabeça de todo mundo no Flamengo. Tem que inverter essa prioridade. Se o Flamengo não ganha do Bahia esfacelado no Maracanã? Mas a gente vai ficar no sim, um monte de O Bahia vem... Não, cara, pelo amor de Deus, o jogo é sábado, amanhã. Tem 5 dias até a quinta-feira que vem para jogar contra a LDU em casa, nem vai ter viagem. Dá para pôr força máxima nos dois, que isso. Mexido? Bem mexido. Já tem um monte de desfalque por suspensão e lesão e tem na quinta-feira uma final de Copa do Mundo contra o Nacional, tendo menos elenco que o Flamengo. Então é óbvio que o Bahia vai vir mexido. O Flamengo são 4 jogos seguidos no Maracanã. O Bahia recebe o Nacional em casa. O Bahia joga as 2 fora. O Atlético Nacional fora. O Bahia vai a Medellín, depois o Bahia vai a Porto Alegre. É isso aí. A situação do Rogerião, né? Brincadeira de brincar, mas a situação do Bahia é complicadíssima. Delicado. Esse jogo complicou a vida do Bahia. Sim. O Rogério saiu cuspindo o marimbondo e ele tem razão. Os 2 técnicos têm que mexer no time para o jogo do final de semana. E aí o Felipe tem mais margem para mexer do que o Rogério. Porque o Flamengo precisa de 2 resultados em casa. Sim. Precisa das 2 vitórias na Libertadores. O Flamengo vai se classificar. Porque eu acredito que o Flamengo vai ganhar os 2 jogos. E o jogo dessa semana que vem, ele é o mais difícil, porque a LDU é muito mais time do que o Deportivo Táchira. Então, assim, o jogo de quinta-feira do Flamengo da semana que vem, ele tem que ser o jogo mais importante da semana. O jogo de amanhã contra o Bahia é um jogo muito importante, mas o Felipe tem margem para mexer para esse jogo. E quinta-feira, onde é que vai ver o jogo? Só aqui, meu senhor. O jogo do Flamengo na próxima quinta-feira, esta final que o Flamengo vai disputar, vou até um perdigoto aqui, essa final que o Flamengo vai disputar na próxima quinta-feira, você só vai ver com a gente. É no Disney Plus e na ESPN. Então, quinta-feira, prepare o seu coração para as coisas que o Flamengo vai contar. Porque o negócio... Não, o jogo é difícil. O jogo é difícil. O jogo é difícil. É osso. O jogo é osso. Osso de canela, aquele bem durão. Mas eu acho que o Flamengo passa. Não é fácil. O Flamengo vence.
Eu não tenho essa certeza. Eu acho que o Flamengo vence. O Atlético Nacional é um time enjoado, cara. O que ele tá falando? O Flamengo é LDU. É LDU. O Atlético Nacional é o Bahia. Ué, o Pascoal tá maluco, Pascoal? Tá se contradizendo? Falou que vence, agora falando que não tem certeza, que isso? Os dois têm parada ruim. Os dois têm parada ruim. Acho que o Bahia ainda é pior porque é fora. Aí o Atlético Nacional é melhor que a LDU. Exatamente. E o Bahia é pior do que o Flamengo. É tudo mais difícil. É tudo mais difícil. Agora, o Flamengo tem que fazer os 2 resultados em casa. 2 vitórias em casa. Agora, tem uma telinha aí que vai botar um sorrisão no torcedor do Flamengo. Qual? Uma curiosidade. Essa tela, galera. Essa tela é especial. Rogério Ceni como técnico contra o Flamengo. Nenhuma vitória, nenhum empate, 15 derrotas. Tá bom, hein? Mas esse tipo de coisa é louco pra cair nesse tipo de jogo, né? É impressionante. Mas tá louco pra cair, acho que desde a sexta, sétima derrota. Mas os números são 8 impactantes. derrotas, tá louco pra cair. 9 derrotas, tá louco pra cair. Daí já chegou a 15. Teve um treinador que um dia falou que quanto mais perde, mais tá perto da vitória. Eu tenho uma pequena teoria pra essa aí, prova. Ele gosta aí. Ele gosta. Ô Zé, eu tô falando sério. O engraçado é que esse treinador que falou que quanto mais perde, mais tá perto da vitória, acabou indo pro Vitória, né? E perdeu. Pois é. É que quanto mais ganha, mais perto você tá de perder. Meu Deus. O Diniz também é famosa. Primeiro tempo nós perdemos de 1-0, o segundo nós ganhamos 2-1. Temos duelo agora? Então ele deu, não foi? Tá aí, galera, vídeo top, vídeo bacana, espero que vocês tenham gostado, né, aqui do nosso corte do programa Equipe F da ESPN Brasil. Cara, é pedreira, hein, cara? Amanhã, às 9 da noite ou 9h30, deixa eu ver. Quer saber de uma coisa? Vou pôr na tela, cara, a classificação do Brasileirão e os jogos da 8ª rodada, pra gente analisar com calma, né? Então é o seguinte, hein, amanhã, às 16 horas tem Fortaleza e Juventude, às 18h30, Mirassol e Corinthians, Grêmio e Bragantino, Vitória e Vasco. Daí, às 21 horas, Flamengo e Bahia. No domingo tem Sport e Cruzeiro, às 16 horas. Palmeiras e São Paulo, às 17h30. Atlético Mineiro e Fluminense no mesmo horário. Daí, galera, domingo às 20 horas tem Botafogo e Internacional. E na segunda-feira, Santos e Ceará. E a classificação tá assim, ó. Palmeiras 16, Bragantino 16, Flamengo 14, Cruzeiro e Fluminense 13, Bahia 12, Ceará 11, Corinthians 10, Internacional e Atlético Mineiro 9, junto com São Paulo, Botafogo e Grêmio 8, com 7 pontos Vasco, Juventude, Mirassol e Fortaleza. Fortaleza que tá no Z4, hein? Vitória, 6 pontos. Santos, 4 pontos. Cara, que situação, que fase que tá o Santos, hein? Sport Recife, 2 pontinhos, tá? Então, a classificação e os jogos da 8ª rodada do Brasileirão. Comentem aqui o que você acha que o Felipe Luiz deve fazer nessa 8ª rodada contra o Bahia. Jogar com força máxima, lógico, né, cara? Eles vão ter 5 dias, não vão viajar, o jogo é no Maracanã. 5 dias, o outro jogo é só na quinta-feira que vem. Dá para jogar com força máxima contra o Bahia e também contra a LDU. E tem que ganhar os 2 jogos, cara. O Rogério Ceni tem um histórico péssimo. Ele nunca conseguiu vencer o Flamengo como técnico. 15 jogos e 15 derrotas para ele, né? Então, tem que ser mais uma, né, cara? Tem que ser mais um jogo. O Bahia levou uma surra do Nacional em casa, 3-1 pela Libertadores no meio dessa semana. Então, o Flamengo tem que aproveitar o momento e fazer um bom jogo, né? Porque o Flamengo, neste momento, na Libertadores, não vem jogando bem. Só que no Campeonato Brasileiro, ele só tropeçou contra o Cruzeiro, né, cara? Por causa de um pênalti no último 48 minutos do segundo tempo, né? Por causa de um pênalti do Léo Pereira. Se não fosse isso, o jogo terminaria empatado e se tratando do Cruzeiro lá no Mineirão, não seria um mau resultado, né? O jogo fora de casa, mas perdemos, infelizmente, e agora estamos em busca de novo, né? De retomar a liderança do Brasileirão. Tamo juntos, saudações e até o próximo vídeo aqui do canal. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Fui!